Entrevistas. Rádio Cename. Secretaria Nacional de Missões. Meus amados, estamos aqui na nossa Secretaria Nacional de Missões, vivendo as emoções desse grande simpósio nacional da região sul, grande simpósio nacional de missões. E conosco está o nosso querido pastor Reinaldo Santos, ele é o diretor executivo da SAT7. Vamos agora descobrir esse grande projeto missionário que está sendo desenvolvido pelo nosso querido pastor Reinaldo Santos. Meu querido, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Moisés. Que alegria, pastor, estar com você, participando aqui desse seminário, desse evento tão importante da Secretaria Nacional de Missões em Caxias do Sul. Pastor, só poderia falar para nós sobre esse grande projeto SAT7? Posso. O SAT7 é um serviço para a igreja cristã no Oriente Médio. Ele foi criado há 22 anos atrás, sentindo a dificuldade de levar o evangelho para aquelas regiões, porque você veja, são países fechados, onde outras religiões, a gente tem uma religião muito intensa, que não é o cristianismo ali, onde o país é de fato fechado. Ali é uma mistura de religião, com cultura, com regime de Estado, e levar a palavra de Deus pregando ela pessoalmente, você pode ser inclusive preso. E Deus nos deu uma estratégia, que foi levar a palavra de Deus através de canais de televisão, por satélite. Isso começou há 22 anos atrás, com 2 horas por transmissão de um satélite, e foi crescendo. Hoje nós temos 6 satélites operando ali, alguns poucos que nos assistiam. Hoje nós somos, aliás, a audiência do SAT7 é de 25 milhões de pessoas, em todo o norte da África, chegando até a Pérsia e também a Turquia. Então nós transmitimos para essas nações todas de língua árabe, turco e persa, com estúdios em vários locais, como eu tenho um estúdio em Chipre, produzindo na língua Farsi, que é a língua falada no Irã e no Afeganistão. Também tenho na língua árabe, produzida em Beirute, no Líbano, em Cairo, no Egito e também na Jordânia. E também tem uma produção em Istambul, na língua turca. Então esse tempo todo nós temos trabalhado e o Senhor tem nos abençoado e abençoado muito a igreja local através deste serviço de TV chamado SAT7. Agora, pastor Reinaldo Santos, os desafios para todo esse equipamento, materiais, mão de obra, pessoal. Os desafios são imensos. O primeiro desafio é o desafio da tecnologia. A gente conseguir acesso aos satélites que ali tem. Então, alguns governos tentaram já nos bloquear e o Senhor foi nos dando graça. E a gente tem operado, inclusive, em alguns desses países, utilizando satélites locais dos próprios governos. E é mesmo surpreendente pensar que um governo local tenha nos fornecido. Obviamente a gente paga pelo uso desses satélites ali. E o Senhor nos deu uma estratégia que a gente não ataque em nenhum momento a religião local. Mas o tempo todo a gente apresenta os padrões do cristianismo, quão importante é o conceito que Jesus nos deu para a criação de filhos, para as relações dentro do seio familiar. E a gente inclusive leva a educação. Para você ter uma ideia, por exemplo, na Síria, onde houve uma grande perseguição, existem milhões de crianças que não têm escola. Um dos nossos canais, o SAT7 Academy, a gente leva a alfabetização para crianças dali. Então o desafio da tecnologia a gente superou. O segundo desafio era a formação de pessoas para poder fazer a produção disso. Porque eu não posso ter um brasileiro falando com eles que eles não vão entender. Um americano não tem a aceitação, um europeu também não. Então são pessoas locais. Então tivemos que formar pessoas locais para que trabalhem na parte de produção. E também o Senhor nos abençoou, a gente tem uma equipe hoje de 300 e tantas pessoas trabalhando ali. Muitos voluntários mantidos por igrejas locais. O terceiro desafio, que na verdade eu não estou em ordem de importância, mas eu diria em ordem de importância, o primeiro deles é o desafio espiritual. Então é muito importante que a igreja do mundo todo ore por aquela região. Menos de 5% daquela população serve a Cristo. Ali que foi o berço do cristianismo. Se você pega para ler, por exemplo, Apocalipse 1 e 11, fala das 7 igrejas da Ásia, estão todas ali. Aquela região que foi o berço do cristianismo tem menos de 5% de cristãos. Então a luta é espiritual primeiro. Então a igreja tem que abraçar e orar. E o último desafio é o desafio de manter isso, porque o custo é muito alto. Agora, pastor, a programação em si da SAT7, só poderia falar para nós, é 24 horas, não é? São 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesses canais todos. SAT7 Arabic, SAT7 Kids, que é em língua árabe. SAT7 Turkey, na língua turca. SAT7 Farsi, que é na língua
Pars, que é na língua Farsi, na língua falada no Irã e no Afeganistão. A programação é bastante variada, é eclética. Então existe desde debates, entrevistas, programação para criança. Então, aqui a gente já deve ter ouvido falar sobre, por exemplo, Discovery Kids, que as crianças assistem. A gente tem programações que parecem muito com isso. Então a gente tem, por exemplo, uma programação na Gazeta aqui, que é lá do Rony Von, para dar um exemplo, onde ele tem alguém que prepara um alimento e ele está entrevistando alguém. Então eu tenho programação dessa natureza. Eu tenho filmes, que são filmes que a gente adquire, eles são legendados e são transmitidos. Eu tenho transmissão de cultos. A gente tem nos domingos, porque existem muitos locais que você não pode se declarar um cristão. Então a pessoa por satélite, ela sintoniza um canal do Sat7, fecha a cortina de casa, embora no dia a dia ele ande para a rua vestido como um não cristão. Ele parece um não cristão, até vai lá nos templos deles, mas na verdade é um cristão disfarçado. Aí em casa ele liga a TV e participa de um culto. Ele adora a Deus, a gente faz Deus presente, né? E é isso. Então a gente tem aulas de teologia, mas não é o tempo todo o pastor pregando, não. Ele leva entretenimento com fundo cristão. E dessa forma a gente tem operado. Parabéns então por essa iniciativa. E existe uma interação também, né, dos telespectadores com a Sat7? Existe uma interação constante. Eu estive, por exemplo, no começo do ano, eu estive lá na ilha de Chipre. E era a programação feita para a região de língua persa, Irã e Afeganistão. E era a programação para criança. E a apresentadora, ela falava sobre textos bíblicos, fazia brincadeiras. O telefone não para de tocar. As crianças do Irã ligando, interagindo, citando coisas bíblicas, cantam, oram. É contínua a interação. A gente tem um banco de dados onde a gente troca, obviamente, o nome de quem liga, e onde eles dão testemunhos, eles pedem oração. Olha, 25 milhões de pessoas assistindo, são milhares de interações por dia que acontecem. Então os senhores alcançam jovens, adultos, crianças, todas as faixas etárias. Jovens, adultos, crianças, as mulheres, pessoas que não conseguem, os analfabetos, a única fonte de informação para eles é a TV. Todo esse público é muito interativo. Eu vou dar um exemplo para você, contar um testemunho rápido. Lá no Irã, um homem ele aceitou Jesus como seu salvador pelo Sat7. Uma pesquisa feita no Irã, 27% da nossa audiência recebeu Jesus através da TV. E um deles é um homem dessa natureza. E ele tinha muito medo do vizinho dele, porque o vizinho dele trabalha na polícia e persegue iranianos que aceitam Jesus. E ele o tempo todo se escondendo como cristão. E um dia ele está lavando o carro dele e assobiando um hino que ele aprendeu nos cultos de domingo. Ele assobiando o hino, quando ele olha assim atrás dele, ele vê 2 pés ali. Quando ele levanta a cabeça, ele percebe que é o vizinho dele que está ali do lado dele. E o vizinho dele perguntou para ele: você tem assistido esse canal chamado Sat7? Ele pensou: meu Deus, o que eu falo para esse homem? Ele pensou: não vou mentir. Ele falou: eu tenho. Aí o vizinho dele abriu um sorriso largo e falou: rapaz, esse é meu canal favorito. Mesmo trabalhando na polícia secreta, também é um crente. A palavra de Deus ela é irresistível, onde ela entra, ela toca os corações. Às vezes a gente tem dificuldade de falar em público, mas a relação do homem com Deus, ela não pode ser tocada por ninguém. Eu te diria que no dia do arrebatamento, haverá uma grande surpresa. Esse número de 5% não reflete a quantidade de cristãos que ali tem. E o Sat7 acaba sendo o templo que a gente não pode ir. A gente não pode ir para uma igreja lá, mas via TV pode. Fechou a porta, ligou a TV, é o único meio de transmissão, de comunicação, que não pode e não é bloqueado de maneira nenhuma naquela região. Para você ter uma ideia, 99% dos lares tem uma anteninha de satélite, porque o modelo lá é por antena de satélite de TV. E todo mundo tem uma TV. É isso. Deus tem estratégias maravilhosas e o Sat7 é uma forma de estarmos chegando ali. Pastor Reinaldo, parabéns por essa iniciativa. São 22 anos com a Sat7 e que continue indo até os confins da terra. Parabéns. Amém, querido, amém. Eu quero convidar a sua audiência para acessar o site do Sat7. É www.sat, o número 7, brasil.org, sat7brasil.org. Acesse o site, é www.sat7brasil.org. Agora o seu apelo agora para a igreja brasileira, né? Ajudar, contribuir, orar também, né?
Olha, o meu apelo para a igreja brasileira é, irmãos, abracem esse projeto. Esse é um projeto de Deus para a igreja que está aqui na terra. Você imagina o custo da gente enviar um missionário para aquela região, o risco de vida que ele corre ir para aquela região. E o Senhor nos possibilitou de fazer isso através das novas tecnologias. O inimigo das nossas almas tem usado as tecnologias. E Deus também tem usado as novas tecnologias e resgatando milhões, eu não digo milhares, são milhões de pessoas ali. E uma forma que a igreja brasileira pode fazer é ore por esse projeto. Se envolva com ele, faça isso de maneira contínua. Lá no nosso site tem um link onde você pode ajudar contribuindo também. Participe desse negócio porque é uma coisa de Deus aqui na terra, uma estratégia divina. E o Senhor chama a mim, e Ele quando me chamou, eu estou participando, e chamar você também que está aí nos assistindo, participe, irmãos. Vai ser uma bênção e nós vamos ganhar muitas almas para Jesus naquela região dessa maneira. Parabéns, nosso pastor Reinaldo Santos, é a nossa Sat7 com a Senami, a rádio que toca missões. Senami, Secretaria Nacional de Missões. Há mais de 40 anos credenciando missionários para todos os projetos nacionais e internacionais.